Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero explicar para vocês o que é uma equação de continuidade. Na verdade, a gente vai entender um pouquinho sobre como é que a cinemática está aplicada a uma coisa como mecânica dos fluidos. Como é que a gente pode descrever o comportamento da água partindo de princípios de cinemática. E, claro, entendendo como é que a água funciona. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês é o nosso problema. O nosso problema é o seguinte: imagina que você tem uma torneira e você abre essa torneira e começa a cair água dessa torneira. O que eu quero determinar é qual é o formato do jato de água que se forma. Então, ele cai como linha reta ou ele cai fazendo uma espécie de curva desse jeito? Se for uma espécie de curva, qual é o comportamento moldado dessa curva, né? Como é que essa curva se comporta? E tudo isso a gente vai tirar partindo da equação de continuidade. Eu vou contar para vocês o que é uma equação de continuidade. Seguinte, pensem no seguinte problema. Imagina que a gente tem uma mangueira de água, certo? E a gente tem água atravessando essa mangueira. Agora imagina que você por algum motivo colocou o seu dedo na mangueira. Desse jeito assim. E você tapa parte de onde deveria estar saindo água, mas deixa um buraquinho aqui em cima. O que vocês devem reparar é que a água sai muito mais rápido e vai muito mais longe do que iria se você tivesse sem o dedo ali na frente. A pergunta é, por que será que isso ocorre? Isso ocorre porque a água é um fluido incomprimível. O que significa isso? Olha só, aqui eu tenho uma seringa, certo? Essa seringa é uma seringa de 10 ml. Eu vou preencher essa seringa de ar agora. Então essa seringa está preenchida de ar, até aqui os 10 ml. Quando eu tampo a ponta dessa seringa, eu consigo movimentar ela porque eu consigo pressionar o ar. O ar é um fluido comprimível, olha só. Eu reduzi o volume dele 5 vezes, eu fui de 10 para 2. 2 é um quinto. Isso significa que eu aumentei a pressão aqui dentro e fiz com que o meu fluido se comprimisse. Agora, o que acontece é que com a água, isso não acontece. A água é um fluido incompressível. Vamos verificar. Olha só, agora eu tenho essa seringa cheia de água. Vocês podem ver que é água porque agora ela tem propriedades refrativas que o ar não tinha, tá vendo? Eu consigo inverter imagens usando a lente que se forma aqui. As coisas ficam de ponta cabeça. Para entender como isso funciona, vocês podem ver alguns princípios de óptica geométrica. Perguntem para o professor Flaviston, que eu sei que essa é a frente dele, né? É bastante interessante também, mas o nosso foco aqui é ver que a água não é comprimível. Então, não importa a força que eu coloque na minha seringa, eu não consigo fazer com que o pistão se mova, porque eu não consigo comprimir a água. Olha só. Tá, eu fiz vazar. Não significa que ela comprimiu, significa que eu molhei tudo aqui. Feita essa meleca, então a gente percebe que o volume da água não muda. Se o volume não muda, quer dizer, se o volume não muda, a densidade não muda. Consequentemente, nós temos aí uma lei de conservação da massa, ou seja, a massa é contínua. Por isso a gente chama essa relação de equação de continuidade. Vamos entender agora como funciona essa relação de continuidade. Vamos imaginar que a gente tem uma tubulação que começa mais larga e acaba ficando mais fina, que é, na verdade, uma coisa análoga ao dedo tapando parte da nossa mangueira, certo? Agora, o que acontece? O volume de água que está entrando aqui, por essa extremidade, tem que ser igual ao volume de água saindo aqui por essa extremidade. Por quê? Porque eu não posso ter água acumulada aqui dentro. E por que eu não posso ter água acumulada aqui dentro? Porque o volume dessa estrutura é constante. E a gente já viu que não dá para comprimir água, então não consigo. Se fosse ar, eu poderia até ter o ar acumulando aqui dentro, ficando comprimido. Como estamos falando de água, isso não acontece. Isso significa que o volume que entra aqui tem que ser igual ao volume que sai por aqui, certo? Agora, a gente pode pensar em quais são as implicações dessa coisa. A gente pode entender o volume que entra pensando que se nós pegarmos um disco de água aqui e fizermos ele andar, ele vai preencher um cilindro, desse jeito. Então, isso aqui é o volume de água que está entrando, certo? A água está se movendo com uma velocidade V. Eu vou chamar de V1 aqui. E esse disco tem uma área que eu vou chamar de A1, certo? Agora, notem o seguinte, o volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura do cilindro, o comprimento do cilindro, que eu vou chamar de L, tá bom? Zl.
Agora, esse L é a distância que esse disco de água percorreu. Então, ele é simplesmente a velocidade vezes o ΔT, certo? Então, a gente tem que o volume do nosso cilindro, no caso, é igual à área da base vezes a velocidade com que a água está se mexendo vezes o ΔT. O ΔT é o tempo que demora para esse volume inteiro entrar num pedaço aqui. E isso tem que ser igual. Então, o volume que está entrando nesse ponto tem que ser igual ao volume que está saindo desse ponto aqui. Então, eu estou falando que o volume em 1 é igual ao volume em 2. Como o ΔT é o mesmo, porque as coisas têm que acontecer simultaneamente, a gente pode escrever o seguinte: a área do primeiro cilindro vezes a velocidade com que a água entra aqui, vezes o nosso ΔT, é igual à área do segundo cilindro, e a área do segundo cilindro agora é essa área pequenininha aqui, certo? E aqui a água ela vai se mover com uma outra velocidade, que eu vou chamar de V2. Essa área eu vou chamar de A2. Tudo bem? Então isso aqui vai ser igual à área do segundo cilindro vezes a velocidade com que a água se move no segundo cilindro, vezes o ΔT. Como eu tenho o mesmo ΔT dos dois lados, eu posso cancelar desse jeito e a gente chega na chamada equação de continuidade, que é A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Isso aqui significa que, se nós temos um tubo que vai ficando cada vez mais fino, a água vai se mover cada vez mais rápido. Por quê? Se a nossa área diminui, para isso se manter constante, a velocidade tem que aumentar. E isso explica por que tapar uma torneira, né, uma mangueira com o dedo faz com que o jato de água vá mais longe. Mas onde é que entra a cinemática aqui? Bom, nós temos velocidades. Eu quero usar isso, eu quero usar essa informação aqui, que é a nossa equação de continuidade, e eu quero usar os nossos conhecimentos em cinemática para mostrar qual deve ser o formato com que a água desce. Vamos observar numa torneira de verdade como que funciona. Ok, então a gente já viu que ela faz uma espécie de curva, e vamos entender agora que curva é essa que ela faz. Então a gente tem aqui a saída da torneira. Gostei de ouvir isso. O Google gostou de ouvir isso. Aqui a gente tem as... Ok, eu vou deixar isso aqui desativado porque eu tô começando a ficar com medo dele. Bom, então a água faz uma curva assim, que vai ficando cada vez mais fina, até que ela fica tão fina que começa a gotejar, certo? Então eu quero entender qual é o comportamento dessa curva. A gente pode entender essa forma como a água sai da torneira como se fossem vários discos, assim, vários cilindros cada vez menores, olha só. A gente pode pensar que temos vários discos desse jeito. Então vamos pensar em como deve variar o raio desses discos, ou o diâmetro desses discos, porque se a gente consegue escrever qual que é o tamanho do raio, por exemplo, pela distância até a boca, então aqui eu vou chamar de D essa distância, aqui eu tenho o raio com que a água sai. Então esse raio ele começa no maior possível e ele vai diminuindo com a distância, certo? Desse jeito. Se a gente rotacionar essa curva assim, o que a gente vai ter vai ser uma figura que deve ser parecida com a curva que a água faz. Bom, vamos ver de que forma isso acontece. Então olha só. Aqui, nesse ponto, a água sai com uma velocidade inicial, V0, desse jeito. Quando a água sai da torneira, ela sofre a aceleração da gravidade. Então, para cada ponto aqui, a gente tem que a água, cada pedacinho, né, cada gotícula de água que sai da torneira, tem uma velocidade dada pela equação horária que a gente já está acostumado, V0 mais a aceleração vezes o tempo, em que no nosso caso a aceleração é a aceleração da gravidade, certo? Agora, a equação que a gente tinha era que essa área aqui, A1, eu vou chamar de A0 na verdade, vezes V0, é igual a área em qualquer outro ponto, que eu vou chamar de A, vezes V, certo? Eu quero descobrir quem é essa área A. Essa A0, como a gente está num disco, né, como o escoamento é circular,
a gente pode pensar que ela é igual à área de um disco, à área de um círculo. Então, A0 é igual a π vezes o raio inicial ao quadrado. Essa é a área do disco, certo? A área que nós vamos descobrir, essa área aqui, vai ser igual a π vezes o raio que nós vamos descobrir ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem que π vezes R0 ao quadrado vezes V0 é igual à área que a gente quer calcular, que é π vezes um dado R. A gente vai determinar esse R. Olha só, o gráfico que a gente queria era de R pela distância, certo? π vezes R ao quadrado vezes a nossa velocidade. E a nossa velocidade é V0 mais GT. Desse jeito aqui. Tudo bem? Como eu quero descobrir quanto vale o R, basta isolar ele. Mas agora eu quero que vocês notem uma coisa. Eu quero que vocês notem que aqui a nossa equação está em função do tempo. E aqui eu quero um gráfico em função da distância. Essa equação convém? Não. Eu tenho que usar uma equação que seja em função da distância. Vocês já conhecem essa equação. É a equação de Torricelli. A equação de Torricelli escreve a nossa velocidade como v² igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Essa aqui é perfeita para a gente. No caso, a nossa aceleração é a gravidade e o nosso ΔS é a distância até o início da torneira, né? Até a saída de água. Então, a gente tem a seguinte relação, ó. π R0 ao quadrado vezes V0 é igual a π vezes R ao quadrado vezes a nossa velocidade. Quem é a nossa velocidade? Se a velocidade ao quadrado é isso, nossa velocidade vai ser igual a raiz de V0 mais 2GD. Desse jeito aqui, certo? Então, π R ao quadrado vezes a raiz de V0 ao quadrado mais 2GD. Pronto. Agora ficou muito fácil determinar o R. A gente só vai isolar passando todo o resto dividindo. Primeiro, o π eu posso cortar, porque ele aparece dos dois lados. E aqui eu fico com R0 ao quadrado vezes V0 dividido por raiz de V0 ao quadrado mais 2GD. Desse jeito. Isso aqui é igual ao nosso raio ao quadrado. Se eu quiser descobrir quanto vale só o raio, eu tiro a raiz dos dois lados e pronto. Essa é a equação que representa a forma como a água escoa de uma torneira. E aí eu quero que vocês reparem no seguinte. Isso aqui, R0, é o valor inicial e ele é constante. V0 é o valor inicial e ela é constante. G é constante. V0 é constante também. Então o que a gente está falando é que o nosso raio ele é igual a uma constante, que eu vou chamar de K1, dividido pela raiz de uma constante, K2, mais uma outra constante, K3, vezes a nossa distância. Desse jeito assim. Então, a gente sabe que a curva que forma o nosso escoamento tem que ser o inverso de uma raiz quadrada. Tem que ser uma coisa com esse formato aqui. Vamos verificar numa calculadora gráfica como é isso. Olha só, o gráfico é desse jeito. Então, a curva que a nossa torneira faz é exatamente assim. A depender dos valores iniciais, como a velocidade com que ela sai e o tamanho inicial da torneira, o tamanho do bico. Isso é muito interessante, porque significa que se você solta água com mais pressão ou se você usa uma torneira com uma boca maior, você vai ter uma curva diferente, mas o formato da curva é sempre o mesmo formato, que é isso aqui, desse jeito. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje de curiosidade era isso. Eu queria mostrar como é que uma coisa tão básica como os nossos conhecimentos em cinemática podem chegar numa conclusão física, que é prever matematicamente qual é o formato com que a água cai de uma torneira. Bom, agora eu vou mostrar para vocês de novo o vídeo da torneira gotejando, só para vocês verem a teoria e a prática lado a lado. Bom, até a próxima.